Outra coisa que é interessante e que a gente em geral não pensa, aqui principalmente no Ocidente, é sobre algumas incompatibilidades alimentares que o Ayurveda fala demais. Então existem algumas combinações de certos tipos de alimento que são combinações assim que não devem ser feitas de jeito nenhum, porque quando a gente junta esses dois elementos, a gente cria uma mistura que é muito desafiadora para o nosso corpo digerir e que tem grandes chances de a gente formar uma quantidade muito grande de toxinas e isso, claro que uma vez, outra, tudo bem, mas se a gente come sempre, isso detona o nosso corpo com o passar dos anos. Uma delas é algo que a gente faz muito aqui no Brasil, que é misturar leite ou laticínios com carne no mesmo prato. Então, o famoso estrogonofe, né, que a gente põe, por exemplo, frango ou filé e bota creme de leite junto, isso, ayurvedicamente falando, é ultra incompatível. Outra coisa que também é incompatível, por exemplo, é misturar iogurte, né, ou laticínio com fruta cítrica. Então, aquele iogurte que coloca ali abacaxi nele, coloca laranja, isso é super incompatível. A junção disso dentro do nosso trato digestivo também vai gerar toxina. Outra coisa também que muita gente fica espantado é mel quente. Esquentar o mel, assim, é algo que do ponto de vista ayurvédico também não se faz. É claro que você não vai morrer se você fizer um chazinho e colocar um mel, né, no chá quente, mas não se usa esquentar o mel. E é interessante que, inclusive, até algumas pesquisas da ciência mais moderna mesmo vê que já averigou isso, que quando o mel está quente, ele gera uma substância química mesmo que é nociva ao corpo humano. É claro que assim, eu não sei de nenhum caso de morte de mel quente, mas é algo assim que se pudesse ser evitado é melhor, né, de usar, né, um melado, uma outra coisa para adoçar um chá e só usar o mel quando a gente tem algo em temperatura ambiente, né, que está ali no máximo 40 graus ali para colocar o mel. Existem várias outras incompatibilidades, assim, algumas mais pouco comuns assim. Então, a mistura de certos alimentos também, isso é levado em consideração do ponto de vista ayurvédico. Então, isso é muito bacana, assim, né? É uma ciência muito diferente, assim, mas que para mim faz muito sentido e na prática, né, eu vejo muitos resultados e assim, é muito interessante porque o negócio funciona demais da conta. Outra coisa que é importante de falar é a quantidade de comida, né? Muitas vezes, se isso tudo está bem, meu agni está bom, estou com fome, está tudo certo, o alimento está adequado, eu saquei ali o tempo, né, as condições climáticas, dei uma pensada nisso, assim, meu corpo já me direcionou, mas eu como aquele pratão cabuloso, assim, gigante, né? E isso já também por si só já dificulta demais o processo digestivo, né? E muita gente já, grande parte de nós já sentiu isso na pele. Na pele não, né? No estômago mesmo, né? Um peso para digerir, uma dificuldade, a gente fica mal depois. É, enfim, a vida fica difícil, né? Fica lento, às vezes tem dor de estômago, né? Então, ayurvedicamente falando, é sempre interessante a gente deixar pelo menos um quarto ali do estômago vazio, né? Para que ele tenha espaço para processar aquilo, né? A gente tem um movimento peristáltico ali, né? Um movimento do estômago, né? Que ele vai misturando ali aquela comida, né? Que a gente comeu para fazer o processo digestivo. Uma outra coisa também que muita gente faz e não sabe é a questão de beber líquidos gelados quando está se alimentando. Então muita gente toma ali um suco com pedra de gelo ou pior ainda, né, um refrigerante gelado ou água gelada, né? Do ponto de vista ayurvédico isso é péssimo. E se a gente está falando, né, que o Agni é um fogo digestivo, o elemento fogo, a gente colocar o atributo gelado nele, né, qualquer coisa gelada, a gente está apagando aquele fogo. E do ponto de vista bioquímico também, né, um ponto de ciência moderna, são inúmeras reações enzimáticas que estão acontecendo ali dentro. E a gente sabe que as enzimas elas têm temperaturas ótimas de ação. Então, se a gente tem uma temperatura ótima de ação, que é uma temperatura corporal, por exemplo, quentinho ali, né, e você coloca algo gelado, o corpo vai ficar gastando energia para poder esquentar aquele suco que está gelado ou aquela água para depois, quando chega na temperatura, essa enzima trabalhar para digerir. Então, é péssimo a gente ficar bebendo coisa gelada para o processo digestivo, né? Então, fica atento aí. Se você costuma comer, né, as principais refeições tomando algo gelado, isso pode estar aos poucos, né, danificando a sua capacidade digestiva. Então, é legal estar atento.
Uma outra coisa interessante que o Ayurveda também leva em consideração é o local que a gente está fazendo as nossas refeições e como a gente está, assim, emocionalmente na hora de comer. Então, hoje em dia, né, na correria do dia a dia, né, para a maioria das pessoas, as pessoas comem em movimento, às vezes nem senta, né, come no dirigindo ou come andando, ou senta num lugar mega movimentado, barulhento, ou que é meio sujo, ou que, enfim, aquele lugar que você não tem paz. O Ayurveda diz que assim, você poder comer num lugar que ele é mais harmônico, um lugar que o povo não está gritando, que assim, não está sujo, que você está confortável e que você pode comer em paz mesmo, tranquilo, e isso faz muita diferença para o processo digestivo como um todo. E algo que a gente pode notar, assim, que é batata, assim, se a gente senta para comer e de repente recebe uma notícia ruim, né, aquela bomba de alguma forma, né, ou a gente fica irritado com alguma coisa, a pessoa tromba na gente no restaurante, fica com raiva, ou sei lá, tem que lidar com algum assunto muito chato, incômodo, né? Na hora que a gente vai almoçar, nosso apetite, para a grande parte das pessoas, vai embora na hora. A gente já, aquilo ali apaga. E comer dessa forma, né, ou com raiva, ou triste, incomodado, isso é péssimo também. O processo digestivo, ele fica bem, assim, dificultado, né? Eu sempre gosto de falar para as pessoas, gente, tipo assim, bota o prato, se puder sentar num lugar calmo, olhar para o seu prato ali, né? Às vezes a gente está na correria tão grande, a gente já bota a comida e sai comendo rápido, nem olha a comida, né? Bota o prato, olha seu alimento, olha as cores que estão ali, tá legal aquilo, a comida te dá vontade de comer, né? Para um pouquinho ali, respira umas 3 vezes, né? Agradece. Tanta gente não. O Ayurveda também enxerga os alimentos, né, não só nessa ação bioquímica no corpo, ajudando a formar célula, músculo, gordura, paratá, né, mas também como alimento, como um combustível para a nossa mente. Né? Então, dependendo dos tipos de alimento, eles têm ação diferente na nossa mente. Né? Ora acelerando nossa mente, ora deixando essa mente meio letárgica, meio embaçada, ou deixando nossa mente clara, cristalina, uma mente afiada, bem, assim, que a gente consegue agir bem. Então, no Ayurveda a gente também tem toda uma ciência que estuda essa parte da ação dos alimentos na mente, para a gente estar ali bem mesmo, assim, se sentindo bem, dando respostas inteligentes assim, para as coisas que se apresentam, né, no dia a dia. Tinha uma pergunta aqui que me fizeram, dicas de alimento para quem é Pitta Kapha, que tem o dosha Pitta, né, e Kapha em evidência. Olha, para isso, gente, existem tabelas de alimentos, né, dentro do Ayurveda que a gente consegue entender e pensar esses sabores. Então, eu não gosto muito de fechar assim e de esse alimento. Depende muito. Por exemplo, agora o tempo tá esquentando, de repente esfriou, né? Vamos pensar que a gente está caminhando para o verão. Caminhando para o verão, uma pessoa que é Pitta Kapha tem que estar mais preocupada ali em equilibrar o Pitta, né? Porque tudo lá fora vai estar mais quente, né? E comer uma alimentação que é mais refrescante do que se preocupar demais com o Kapha, né? É claro que se o tempo agora, igual está agora, esfriou e de repente começa a chover, a gente tem que vigiar esse Kapha. Então é uma série de questões que a gente tem que olhar. Mas de forma geral, um Pitta Kapha, cuidando de um Pitta, por exemplo, não vai abusar de alimentos que são, por exemplo, ultra picantes, né? Não vai abusar de alimentos ácidos demais. Alimentos ácidos vão elevar esse Pitta, né? Então, provavelmente, se a pessoa come muita coisa ácida, fruta cítrica demais, muita coisa fermentada, isso vai trazer ardência para essa pessoa, às vezes ardência ao urinar. Pitta, geralmente, quando come muito alimento que vai agravar o Pitta, tem muita manifestação na pele, então isso pode vir na forma de espinha, de acne, de dermatite, de caspa, de psoríase, dependendo, de rosácea, né? Então, o Pitta ele tem muita questão na pele. Então, alimentos mais refrescantes, né? Alimentos com teor maior de água, dependendo. E, claro, vigiando esse Kapha. Então, a coisa é ampla, assim. Né? Bom dia, como o modo de preparo influencia os doshas, né? Então, eu já respondi ali atrás, se a gente, por exemplo, cozinha um alimento, pega uma batata e faz um purê, vai estar cheio de água, né? Esse purê vai aumentar a Kapha, né? Que tem muito o elemento água nesse dosha. Mas se a gente faz uma batatinha sequinha,
né, assada no forno, isso vai, né, equilibrar a kapha, mas talvez agrave vata, que já tem um atributo mais sequinho, né? Então, o modo de preparo vai influenciar demais o efeito desse alimento no dosha. Então, gente, era isso que eu tinha meio que pensado em falar, uma pincelada super, assim, superficial, de boa, né, sobre uma alimentação ayurvédica.